Boa tarde, Eustáquio Ramos. A Itatiaia segue aqui no Distrito Velho de Bento Rodrigues, assim chamada comunidade completamente destruída pela onda de lama e rejeitos da mineração. Centenas de pessoas aqui estiveram nesta quarta para homenagear as 19 vítimas da tragédia que completa hoje 10 anos. Como parte das homenagens, foi erguida uma enorme cruz de madeira de aproximadamente 5 metros, representando essas vítimas. Na parte de baixo dessa cruz foram colocadas cruzes menores, que trazem os nomes de todas as 19 pessoas que morreram na tragédia. A Itatiaia, nesta quarta-feira, conversou com atingidos, familiares, representantes da classe política e do Ministério Público para saber sobre a dor destes 10 anos e sobre o pedido por justiça e por justa reparação às pessoas e ao meio ambiente. Mônica dos Santos tem 40 anos e integra a Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues. Ela fala sobre a dor destes 10 anos da tragédia e questiona também a demora no reassentamento das famílias. Toca o sentimento de revolta, né? De angústia e de muita indignação, porque não precisava, né, ter acontecido. Por negligência, por ganância. E 10 anos depois, muito pouca coisa ainda foi feito, né? Então, esse sentimento, ele sempre se aflora. Porque quando as empresas falam, né, que o reassentamento de Bento foi entregue 100%, não foi entregue 100%. Ainda tem casa sendo construída, ainda tem moradores que ainda nem projeto tem. Então, assim, tá longe da gente falar que a reparação, ela foi efetiva e que ela foi feita 100%, né? A reparação não é só dinheiro. A reparação é devolver a dignidade para as pessoas, né? O nosso território continua destruído, nós conseguimos a duras penas a primeira fase de restauração da Igreja das Mercês, que foi o templo que nos sobrou, que foi o templo que acolheu as pessoas no dia 5, né? A casa da mãe, a mãe que abraça, a mãe que acolhe. Por ela ficar num ponto mais alto, foi para onde as pessoas correram no dia 5. E a gente ainda luta pela reconstituição das ruínas de São Bento. A gente sabe que a gente tem um processo muito longo pela frente, de luta para que esse sonho se concretize, mas a gente não perde a fé e nem a esperança de que vai acontecer. Mas infelizmente também a gente não pode deixar de falar que o crime aconteceu no dia 5, hoje completa 10 anos, mas as empresas assassinas, a Vale, a Samarco e a BHP, continuam operando, né? A Samarco principalmente com um projeto a longo prazo que prevê uma pilha de estéreo de 200 metros aqui atrás da gente, o que vai impactar muito o nosso território de origem, né? E além dessa pilha, prevê uma outra pilha dentro da comunidade de Camargos e uma correia transportadora. Então o que a gente percebe é que a impunidade, ela prevalece, né? O que a gente percebe é que as empresas não aprenderam, as instituições de justiça não aprenderam, o Estado não aprendeu, o governo não aprendeu, os órgãos que liberam as licenças ambientais não aprenderam. Né? A gente não é contra a mineração, a gente é contra essa mineração predatória, essa mineração que mata. A gente não é contra o projeto a longo prazo, a gente é contra a localização da pilha que está sendo proposta. Por quê dentro das nossas terras? Né? Por que não em outro lugar? O rejeito que caiu do dia 5 ainda continua nas nossas terras. Não foi retirado e nem tem previsão de ser retirado. Porque só a gente tem que pagar um preço alto dessa conta, sem ter cometido o crime. Eustáquio Ramos, importante lembrar que a tragédia em Mariana atingiu comunidades na zona rural da cidade, mas também diversos outros municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo. Ao todo, 49 cidades impactadas pelos 40 milhões de rejeitos de metros cúbicos que se romperam 10 anos atrás. Pessoas de outras cidades estiveram aqui hoje para participar da homenagem às vítimas. Entre elas está Lanla Soares, de 61 anos, da cidade de Governador Valadares, que fica no Vale do Rio Doce. Ela que é de uma família de pescadores e questiona a falta de reconhecimento a uma parte dos atingidos. Valadares quem abastece a cidade é o Rio Doce, né?
e a gente não tem laudos de contaminação da água, laudos concretos, a gente sabe que está contaminado, o pescado, mas não há reparação nesse sentido, não há informação suficiente para a população. Então, são 10 anos, quando eu digo de impunidade, começa agora uma estrutura de reparação que também foi feita com violações de direito. Nós estamos de luto nesses 10 anos pela morte do Rio Doce. Ele não foi revitalizado, ele não foi limpo. Fala-se muito, né, em trabalho de restauração, mas a gente ainda não vê isso na prática. Não tem. A pesca, ela está proibida, né? Se você pode pescar, você não tem coragem de vender o pescado, né? E a gente não vê nada sinalizado disso pelos os órgãos competentes, né? Há um laudo passado falava que podia comer 200 gramas de peixe, crianças 100. Mas é um arsênico dado de gotinha, né? De pouco a pouco, porque não tem um laudo específico isso. Então a questão da saúde, ela é uma incógnita, a gente não sabe como que vai ser, o que vai ser daqui para frente a saúde. A fonte de abastecimento da água continua sendo o Rio Doce, mas a gente não sabe como que está essa situação. Foi feito no início da reparação uma adutora nova, né? Mas também não está sendo usada, não está funcionando. Então, assim, a gente ainda tem, assim, não tem nada concreto, não existe uma informação concreta para a população. Eustáquio, a gente segue por aqui na cidade porque o ato que teve início de manhã, terminou por volta da 1 da tarde, foi o primeiro. Um segundo ato está marcado para acontecer aqui no Centro Histórico de Mariana, onde será feito o toque de uma sirene para lembrar a ausência deste equipamento de segurança que poderia ter ajudado a salvar vidas nesta tragédia. A gente segue por aqui e fazendo os registros ao longo da nossa programação. De Mariana, repórter João Felipe Lolli.